É como se o Espírito Santo estivesse lá dentro, como não ele estava lá dentro, me esperando chegar. Só de falar eu arrepio, porque foi muito impactante pra mim. Eu cheguei, no caminho, eu tinha que tampar a mão, porque eu comecei a falar em mistério dentro do carro, e chorava muito dentro do carro. E a presença do Espírito é inconfundível. Nossa, eu tô assim, toda arrepiada com a mão gelada, porque assim, pra mim foi impactante. É como, toda vida que eu falo é como se eu tivesse, eu posso fechar os olhos, é como se eu estivesse naquele momento. Eu chorava muito, e eu falava em língua estranha, eu tampava a mão, e disse, Deus, vão pensar que eu sou doida. Daqui a pouco eu tirei a mão e deixa que pense. Tô cantando uma música. E naquele momento em diante, assim, eu já tinha vivido coisas, experiências com Deus, mas daquela experiência eu não tinha vivido. Se eu não obedeço nos pequenos detalhes, como que eu vou obedecer nos grandes quando ele me orientar? Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Muito interessante, porque tem mulheres hoje nos ouvindo, né, que a pergunta que ela está fazendo nesse momento é: como eu faço para ouvir a voz de Deus? O que eu faço nesse momento? O que a minha vida, essa circunstância é impossível? Eu não estou conseguindo ouvir Deus? Como ouvir Deus, então, pastora Alessandra? Como que você pode ajudar essa mulher agora, nesse momento, que precisa ouvir a voz de Deus, mas pela circunstância não sabe como? A gente começou com, eu e meu marido começamos, vamos dizer assim, uma disputa, lendo o livro Bom Dia Espírito Santo. O livro estava caindo as folhas, caindo, era um mistério. Ele começou a ler. Até ali, eu não era uma pessoa que tinha hábito de leitura. Só que naquilo ali, eu comecei a me instigar. Por quê? Daí eu comecei a assim, não, vamos lá, vamos ler. Eu olhava, ele estava 10 páginas na minha frente. Eu disse, meu Deus, eu preciso avançar. Ali, cansava, tá bom, vamos para outro dia. E foi indo. E o que me chamou a atenção naquele livro foi que muitas vezes eu dizia, mas será? Meu Deus, isso podia acontecer comigo. Quando eu folhava a outra página, ele dizia assim, agora você está se perguntando, não poderia ser comigo? Eu disse, eita, tem alguma coisa aí. Porque até ali, para mim, o Espírito Santo era algo longe. E daí, naquele dia, eu não... Bom Dia Espírito Santo é o livro do Benny Hinn. Benny Hinn. Muito bem. Então, até aquele dia, beleza, foi lindo, foi lendo. E geralmente aquele livro me pegava de um jeito com a experiência dele no livro, porque ele conta a experiência dele, como ele conheceu o Espírito Santo. Uhum. Indo em palestras da Kathleen Kuhlman. Nossa, me arrepio só de falar dela, porque ela não fazia griteiro, ela não fazia nada. A vida dela era impactada pelo Espírito Santo. Eu digo para Deus, Deus, eu quero 1% do que ela tem. Do que ela tinha. Vamos dizer assim, né? Que ela tinha. 1% do Benny Hinn. Porque o amor e a paixão que eles transmitem no Espírito Santo é fora do sério. Kathleen Kuhlman inspirava, né? Inspira até hoje. E daí foi lendo aquele livro, foi lendo, e disso eu terminei. E no final, se eu não me engano, ele diz algo parecido, né? Hoje eu me perguntando, Deus, eu quero viver isso. E nisso ele termina e dizendo assim, você está se perguntando, Deus, eu queria viver isso. Eu disse, não, tem alguma coisa. E nisso a gente abastecia o carro. E daí meu marido disse assim, quer ir? Vai lá pra mim. Porque é longe, é um trajeto de meia hora, 40 minutos até lá. Eu disse, beleza, eu fui. Quando eu entrei dentro do carro, eu fui impactada por uma presença que eu nunca tinha sentido. É como se o Espírito Santo estivesse lá dentro, como não ele estava lá dentro. Me esperando chegar. Nossa. Só de falar eu me arrepio, porque foi muito impactante pra mim. Eu cheguei, no caminho, eu tinha que tampar a mão, porque eu comecei a falar em mistério dentro do carro, e chorava muito dentro do carro. E a presença do Espírito é inconfundível. Nossa, eu tô assim, toda arrepiada com a mão gelada, porque assim, pra mim foi impactante. É como, toda vida que eu falo é como se eu posso fechar os olhos, é como se eu estivesse naquele momento. Eu chorava muito e eu falava em língua estranha, eu tampava a mão, e disse, Deus, eles vão pensar que eu sou doida. Daqui a pouco eu tirei a mão e disse, deixa que pense. Tô cantando uma música. E eu fui até Indaial, eu disse, meu Deus, Jesus, eu vou chegar lá no posto, vão pensar que eu tava apanhando, que eu sofri alguma coisa, porque eu tava com os olhos que eu não aguentava de tanto que eu fui impactada pelo Espírito Santo.
E naquele momento em diante, assim, eu já tinha vivido coisas, experiências com Deus, mas daquela experiência eu não tinha vivido ainda. Dele me dirigir, às vezes, dirigir os meus pensamentos até de não pendurar de roupa. Filha, não pendura assim, pendura assim. Não pendura desse lado, pendura do outro. Às vezes, teve mulheres que me perguntaram quando eu falei isso sobre pendurar de roupa e diziam, meu, mas daí é exagero. Aí eu vim com uma frase que muitas vezes o meu marido diz, se eu não obedeço nos pequenos detalhes, como que eu vou obedecer nos grandes quando ele me orientar? Isso é muito forte. Eu me recordo que eu trabalhava numa empresa e eu sempre pegava o carro da empresa para levar um funcionário para o hospital. Uhum. E aí, num desses dias, pegando o funcionário da empresa e levando para o hospital, na volta do hospital, que eu estava sozinho, daí deixei ele no hospital, eu lembrei que eu precisava passar no mercado. E aí eu falei, eu vou passar aqui rapidinho, né? Eu vou pegar aí uns 4, 5 itens e volto lá para a empresa. Só que daí eu entrei no mercado e o Espírito Santo começou a me incomodar. E aí mas por quê? E aí o Espírito Santo começou a me falar, você não está sendo pago para isso. Uau. Você está sendo pago para você sair da empresa com o carro, levar o funcionário no hospital e voltar para a empresa. Daí eu falei, não, isso aí é coisa da minha cabeça, cara. Não é possível que o Senhor está incomodado porque eu passei aqui 10 minutos, vou pegar 4 itens no mercado e vou voltar para a empresa. E aí eu peguei ali na gôndola ali os itens, 4, 5 itens no máximo, botei na cestinha e estava indo pro caixa pagar. E o Espírito Santo começou a falar comigo de tal forma que eu não consegui chegar até o caixa. Eu constrangi, né? É aquele constrangimento mesmo, sabe? De você não saber da onde está vindo aquela voz, mas saber que você está ouvindo. Você está ouvindo, sabe? E o Espírito Santo me incomodou. Você não está sendo pago para isso. Pois eu deixei os produtos na gôndola e voltei para a empresa e eu entendi que o Espírito Santo, ele fala conosco não só quando a gente vai se acidentar, não só quando vai acontecer alguma coisa ruim, e ele quer que a gente obedeça a ele nos mínimos detalhes. É por isso que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus vai falar comigo de uma forma diferente, vai falar contigo de uma outra forma, mas a verdade é que Deus, que o Espírito Santo, ele quer participar de todos os momentos da nossa vida. E de fato, depois eu concordei com Deus. Eu falei, não, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. Realmente eu não estou sendo pago para isso. Eu peguei o carro, levei o funcionário no hospital e o meu dever é voltar para a empresa e não fazer minhas coisas pessoais, né? Com certeza, o Espírito Santo fala conosco também nos mínimos detalhes. E assim, como a Alessandra falou, é impressionante porque essa presença do Espírito Santo, a gente pensa que é algo místico. Quando a gente fala no nome do nosso podcast, você que está nos assistindo, nos acompanhando, som profético quer dizer que a gente está ouvindo algo que é do céu na terra. E o responsável por fazer isso hoje nas nossas vidas é o Espírito Santo. E um dos nossos versículos principais é o Atos 2:17. Atos 2:17. Que é sobre os filhos e as filhas, ele derramará o Espírito Santo e eles profetizarão. Só que como é que ele vai usar esses filhos se esses filhos não conhecem o Espírito Santo ainda? Então, primeiro ele precisa se revelar. E assim que ele se revela a nós e a gente é irresistível, é inconfundível, ninguém pode dizer eu não sabia que era o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho choro, eu tenho vontade de falar em língua, eu tenho vontade de uma alegria imensa ou um choro imenso. E quando a gente começa a andar com ele, como diz o André, teu esposo que está aqui nos assistindo nos bastidores aqui, vamos deixar registrado a presença dele, o Espírito Santo não é que ele nos incomoda, mas ele nos alerta, ele nos avisa. Por quê? Porque ele é justo, ele é santo, ele é correto. E quando falamos em ser pessoas de verdade, é que quando a gente está no ambiente do Espírito Santo, que é ele que nos transforma, a gente não consegue enganar ele. Então, eu posso enganar você que está me ouvindo. Eu posso enganar você que está me vendo. Só que eu não consigo enganar as pessoas
eu não consigo enganar o Espírito Santo de Deus. Eu consigo enganar as pessoas, mas Deus não se engana, né? É impossível enganar a Deus.